Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 21ª sessão ordinária do segundo período legislativo do 4º ano de mandato da 13ª legislatura da Câmara Municipal de São Martinho. Sob a proteção de Deus e em nome do povo são martinho, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, funcionários dessa casa, a todos que nos acompanham pela internet e os ouvintes da rádio. Dando início ao expediente, submeto a ata da 20ª sessão ordinária, de 13 de setembro de 2020, a deliberação do plenário. Cada leitura, coloco em discussão a ata. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Correspondências recebidas da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, solicita a leitura do ofício número 13/2020. Assunto: encaminhamento dos decretos número 3.770, 771, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 3.781 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o muito cordialmente, vimos, através do presente, encaminhar os referidos decretos, sendo que se apresenta para o momento, renovamos na oportunidade protestos de elevada estima e real apreço. Atenciosamente, Jorge Eli Tetzlaff, secretário de Administração, Planejamento e Finanças. Alguns desses decretos autorizam o remanejamento e o aumento de gastos da Prefeitura, tais como mais de R$18 mil em transferência a Murel, mais de R$208 mil em gasto com pessoal, R$246 mil em gastos de infraestrutura, entre os outros. O Executivo solicita a leitura do decreto número 3.782/2020. Decreto número 3.782 de 2020, de 24 de julho de 2020.
dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus Covid-19 e dá outras providências. Robson Giambach, prefeito municipal de São Martinho, usando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, decreta, artigo 1º, ficam adotadas novas medidas para enfrentamento à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, no âmbito dos órgãos da administração pública municipal direta e indireta, nos termos deste decreto. Artigo 2º. Para o enfrentamento da Covid-19, os estabelecimentos comerciais do município passam a adotar novo horário de funcionamento. 1. Quanto ao funcionamento do comércio, a. O horário de funcionamento do comércio fica restrito até às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e nos sábados, entre 7 às 12 horas, devendo permanecer fechado domingos e feriados. B. Fica proibida a realização de ação intitulada de dia D ou congênere. 2. Quanto aos serviços de alimentação, a. Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, churrascarias e conveniências, estabelecimentos que hajam oferta de qualquer produto alimentício, podem realizar atendimento no local, in loco, até às 18 horas, exceto os que oferecerem serviço à la carte, que poderão funcionar até às 22 horas, sendo que em qualquer horário deverão atender com 50% da capacidade total, mantendo o distanciamento de 1,5 m entre clientes, exceto se tratar de pessoas do mesmo núcleo familiar domiciliar. Após as 22 horas, somente poderão ser realizadas os serviços de teleentrega e retirada no balcão, incluindo finais de semana, ficando vedados o consumo de qualquer gênero alimentício, inclusive bebidas, no local. Fica vedado o serviço de rodízio. B. Food trucks e ambulantes poderão realizar somente teleentrega e retirada no balcão, ficando vedado o consumo de qualquer gênero alimentício, inclusive bebidas no local. C. Bares e similares. Estabelecimento de venda exclusiva de bebidas alcoólicas ou não, podem realizar atendimento no local de segunda a sexta-feira até às 18 horas, sendo proibida a prática de jogos tais como bilhar, dominó, carteado e similares. Sábados, domingos e feriados deverão permanecer fechados. Artigo 3º. As atividades mencionadas neste decreto deverão funcionar em atenção aos protocolos específicos, orientações e notas técnicas determinadas pelas autoridades públicas e validadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Parágrafo único. É obrigatório o cumprimento das ações de prevenção em saúde contidas em protocolos específicos, orientações e notas técnicas determinadas pelas autoridades públicas e validadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Artigo 4º. Ficam suspensas as seguintes atividades. A. Aglomeração de pessoas em qualquer ambiente, seja público ou privado, interno ou externo, para a realização de atividades de qualquer natureza, exceto cultos e atividades religiosas presenciais. B. A realização de festas em residências com pessoas que não as residentes do domicílio, com o intuito de evitar aglomerações e manter o isolamento social. C. A realização da apresentação musical em locais, estabelecimentos públicos ou privados de qualquer natureza, seja por um músico ou em quantidade superior, exceto lives. D. A realização de apresentação musical em locais, estabelecimentos públicos ou privados de qualquer natureza, seja por músico ou em quantidade superior. E. A prática de jogos, tais como bilhar, dominó, carteado e similares nas dependências de clubes, parques e praças. F. As atividades esportivas aquáticas, concentração de pessoas, nas faixas de areia e em torno dos rios e lagoas, exceto a pesca profissional. G. A permanência de hóspedes em áreas consideradas de uso coletivo, como auditórios, salão de jogos e piscinas, localizados nas dependências dos hotéis, pousadas e similares. H. A prática de atividades esportivas em academias, conhecidas como ao ar livre. I.
A prática de atividades esportivas coletivas e amadoras, a exemplo, as práticas de basquete, vôlei, futebol amador, entre outros, que envolvam 3 pessoas ou mais. Parágrafo 1º. As atividades não contempladas neste artigo poderão funcionar até às 20 horas, salvo se outra norma for mais específica, bem como não se inclui os serviços de saúde, nem farmácias, drogarias, inclusive teleentrega de medicamentos. Parágrafo 2º. Os serviços ditos essenciais, previstos no artigo 11 do Decreto Estadual nº 562, não estão contemplados neste decreto. Artigo 5º. Ficam autorizados o funcionamento mediante as seguintes regras e condições. A. Nos hotéis, pousadas e similares, bem como de clubes sociais, a utilização de restaurantes e salas de ginástica devem seguir as normas já determinadas para estes estabelecimentos fora das áreas de hospedaria. B. Nos espaços de parques, praças, clubes sociais e afins, deverão ser observados os protocolos pré-estabelecidos ao funcionamento. C. As academias privadas funcionarão até às 22 horas, desde que observados os dispostos na portaria número 258, na íntegra e evitando aglomerações. D. As atividades esportivas poderão ser realizadas somente com a participação máxima de até 2 jogadores. E, para a realização das lives, torna-se necessário a indicação de local e autorização prévia da autoridade sanitária municipal, que analisará a não aglomeração de pessoas, comercialização de bebidas e gêneros alimentícios, entre outras medidas de segurança a serem avaliadas pela autoridade fiscal. F. Cultos e atividades religiosas presenciais serão permitidas até às 20 horas, com ocupação de 30% da capacidade total instalada, desde que todos os participantes utilizem máscaras, inclusive os coordenadores e dirigentes do evento religioso, não utilizem música ao vivo, não haja compartilhamento de microfones, bem como respeitem todas as demais regras e protocolos previstas para essa atividade, inclusive a distância mínima de 1,5 m entre cada participante. G. Os supermercados, mercados, atacadistas ou não, podem funcionar das 8 horas da manhã às 22 horas e deverão limitar o atendimento a 40% da capacidade, permitindo acesso ao estabelecimento de somente um membro da família ou de grupo de pessoas, evitando aglomerações. Artigo 6º. Os velórios realizados em âmbito municipal deverão ocorrer em no máximo 6 horas de duração, limitando-se a entrada em qualquer das áreas internas da funerária ou do local onde está sendo realizado o funeral, podendo permanecer apenas 10 pessoas por vez, devendo ser garantido o distanciamento de 1,5 m e todas as normas e protocolos pré-estabelecidos, inclusive na área externa. Parágrafo 1º. Os sepultamentos poderão ocorrer somente até às 17h30 e as capelas mortuárias permanecerão fechadas da meia-noite às 6 horas da manhã, salvo para a recepção e preparo do corpo, sendo que as celebrações de despedidas limitar-se-ão à presença de somente 10 pessoas. Parágrafo 2º. Fica vedado a utilização de residências para velar o corpo durante a pandemia, salvo quando autorizado pela autoridade sanitária local. Artigo 7º. Fica designado o órgão de vigilância sanitária municipal a competência para fiscalizar e fazer cumprir as normas de saúde previstas neste decreto, bem como dos atos editados pelo governo do Estado ou governo federal, sem prejuízo da fiscalização cooperada dos demais órgãos na forma da legislação municipal, bem como nos termos do artigo 5º da portaria número 464. Parágrafo 1º. Sendo constatado o descumprimento das normas previstas nos protocolos citados, o órgão fiscalizador deverá lavrar termo próprio e determinar a suspensão imediata das atividades pela infratora, somente podendo haver liberação após regularização das medidas de prevenção. Parágrafo 2º.
aos estabelecimentos que descumprirem as normas previstas nos protocolos, bem como disposições deste decreto, fica estabelecida multa no valor de um salário mínimo cumulada com a suspensão das atividades. Artigo 8º. Deverá ser observado o disposto na Lei Federal nº 13.979, com acréscimo trazido pela Lei Federal nº 14.019, para que determina o uso obrigatório de máscaras por toda a população. Parágrafo único. O descumprimento do previsto neste artigo gerará aplicação de multa pecuniária equivalente a um salário mínimo para pessoas físicas e um salário mínimo para estabelecimentos, pessoa jurídica ou não, podendo ainda ser determinada a suspensão imediata das atividades pelo órgão fiscalizador. Artigo 90. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 25 de julho de 2020, salvadas as disposições em contrário, momento em que automaticamente perderá a validade do decreto número 3.759. São Martinho, 24 de julho de 2020, Robson Jean Bach, Prefeito Municipal. Está no mudo. Ok, João Presidente. Liga o microfone, presidente. Atualizando os números da pandemia para São Martinho, temos 170 casos em monitoramento, 10 casos suspeitos, 131 casos confirmados e 377 notificações descartadas. Desde o início da pandemia, 3 óbitos foram registrados e ainda temos 45 pessoas em recuperação. Da ouvidoria, solicita a leitura do processo número 8/2020. Assunto: empregados com direito a ficar em casa. Qual foi o critério usado para a Prefeitura deixar alguns funcionários trabalhar em casa e por que a garagem precisou tirar férias e não foi passado essa opção? Perguntar quais são os funcionários que estão de férias e os que estão trabalhando de casa, porque quem é do lado do prefeito é sempre tratado diferente dos da garagem. Muito bem, está registrada ali a reclamação pela ouvidoria da Câmara Municipal. Da Fundação Médico Social Rural de São Martinho, Hospital São José, solicita a leitura do ofício número 15/2020. Prezado Senhor, vimos, através do presente, encaminhar a prestação de contas da Fundação Médico Social Rural de São Martinho, Hospital São José de São Martinho, para fins de prestar contas do valor conveniado de R$ 48.923, repassado no dia 18 de junho de 2020. Sem mais para o momento, ficamos no aguardo de uma resposta positiva. Cordiais saudações, atenciosamente, Rodrigo Uliano. Em maio de 2020, foram realizados 177 atendimentos, uma média de R$ 273 por atendimento. Deixo a prestação de contas à disposição das senhoras e senhores vereadores e de qualquer cidadão para o exame na sala de reunião da Câmara. Da Fundação Médico Social Rural de São Martinho, Hospital São José, solicito a leitura do ofício número 20/2020. Prezado Senhor, vimos, através do presente, encaminhar a prestação de contas da Fundação Médico Social Rural de São Martinho, Hospital São José de São Martinho, para fins de prestar contas do valor conveniado de R$ 48.923, repassado no dia 16 de julho de 2020. Sem mais para o momento, ficamos no aguardo de uma resposta positiva. Cordiais saudações, atenciosamente, Rodrigo Uliano. Em julho de 2020, foram realizados 233 atendimentos, uma média de R$ 200 por atendimento.
deixe a prestação de contas à disposição das senhoras e senhores vereadores e de qualquer cidadão para exame na sala de reunião da Câmara. Comunico ao plenário que a prestação de contas da Câmara Municipal competência julho de 2020 está à disposição das senhoras e senhores vereadores e de qualquer contribuinte para o exame no setor de contabilidade, de forma documental e no endereço eletrônico do portal da transparência. Destaco o saldo financeiro em caixa no valor de R$ 110.908,53 no fim do dia 31 de julho. Proposituras protocoladas. Pareceres favoráveis aos projetos de lei complementar número 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, /2019 e 1/2020 da Comissão de Mérito. Dispensada a leitura, incluo os projetos do plano diretor na ordem do dia da presente sessão para discussão e votação em turno único, em primeiro turno. Requerimento número 6/2020, do vereador Wilson Milton Schmitz. Solicita a leitura do requerimento. Requerimento número 6 de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, requeiro que, ouvido o plenário, com fundamento no artigo 23, 19 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 249 do Regimento Interno, seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal as seguintes informações relacionadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19. 1. Relação com as transferências recebidas da União ou do Estado de Santa Catarina. 2. Relação das despesas empenhadas por fornecedor com detalhamento dos itens adquiridos. 3. Relação dos pagamentos efetuados por fornecedor. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento na prerrogativa do Poder Legislativo de fiscalizar os atos da administração pública quanto aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e atendimento ao interesse público. Além disso, essas informações são importantes para o acompanhamento dos gastos realizados durante a crise gerada pela pandemia de Covid-19, novo coronavírus. São Martinho, 3 de agosto de 2020. Wilson Milton Schmitz, vice-presidente da Câmara Municipal. Lido, incluo na ordem do dia da presente sessão. Dando fim à fase do expediente, passaremos para o grande expediente. Não havendo oradores inscritos para fazer uso da palavra na tribuna, na fase do grande expediente, passaremos para a fase da ordem do dia. Havendo quórum, submeto a deliberação do plenário para discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei complementar, número 3/2019, do Prefeito Municipal. Institui o plano diretor do município de São Martinho, Santa Catarina. Tivemos o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em discussão, o parecer. Em votação. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que foram contra, se manifestem. Declaro aprovado. Tivemos o parecer favorável da Comissão de Mérito. Em discussão, o parecer. Em votação. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Os que foram contra, se manifestem. Conforme o artigo 333, parágrafo único do Regimento Interno, iniciamos votação nominal por chamada. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam deverão responder sim. Os que foram contra deverão responder não. No caso
Não teria anotando. Tá, vamos começar a votação pela ordem alfabética. Ademar Antônio Bergenbrock. Sim. Annelise Vimes. Sim. Carlos Roberto Rodrigues. Sim. Edergilson Schmeller. Sim. Maria Salete Schmeller Floriano. Sim. Newton Knabe. Sim. Rudinei Hert Michels. Sim. Vânio Efting, sim. Wilson Newton Schmitz. Sim. Nove votos a favor, declaro aprovado. Em discussão, a emenda modificativa número 1 de 2020, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam deverão responder sim. Os que foram contra deverão responder não. Ademar Antônio Bergenbrock. Sim. Denise Vimes. Sim. Carlos Roberto Rodrigues. Sim. Edergilson Schmeller. Sim. Maria Salete Schmeller Floriano. Vai demorar Sim. uns 10, 15 minutos. Sim. Hilton Knabe. Sim. Rudinei Hert Michels. Sim. Vânio Efting, sim. Wilson Newton Schmitz. Sim. Muito bem. Com 9 votos a favor, declaro aprovado. Em discussão a emenda número 2 de 2020, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam deverão responder sim. Os que foram contra deverão responder não. Ademar Antônio Bergenbrock. Sim. Annelise Vimes. Sim. Carlos Roberto Rodrigues. Sim. Edergilson Schmeller. Sim. Maria Salete Schmeller Floriano. Sim. Hilton Knabe. Sim. Rudinei Hert Michels. Sim. Vânio Efting, sim. Wilson Newton Schmitz. Sim. Com 9 votos a favor, declaro aprovado. Em discussão, a emenda modificativa número 3 de 2020, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam deverão responder sim. Os que foram contra deverão responder não. Ademar Antônio Bergenbrock. Sim. Annelise Vimes. Sim. Carlos Roberto Rodrigues. Sim. Edergilson Schmeller. Sim. Maria Salete Schmeller Floriano. Sim. Hilton Knabe. Sim. Rudinei Hert Michels. Sim. Vânio Efting, sim. Wilson Newton Schmitz. Sim. Com 9 votos a favor, declaro aprovado. Projeto de lei complementar número 4/2019 do prefeito municipal, que altera a área urbana do centro do município de São Martinho, Santa Catarina. Tivemos o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em discussão, o parecer. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Tivemos o parecer favorável da Comissão de Mérito. Em discussão, o parecer. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro
Declaro aprovado. Em discussão o projeto. Conforme o artigo 333, parágrafo único do Regimento Interno, iniciamos a votação nominal por chamada. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam deverão responder sim. Os que foram contra deverão responder não. Ademar Antônio Bergenbrock. Sim. Annelise Vimes. Sim. Carlos Roberto Rodrigues. Éder Gilson Schmeller. Sim. Maria Salete Schmeller Floriano. Sim. Milton Knabe. Ô, presidente, só gostaria assim, de falar um pouco do plano diretor, né, da zona. Eu sei que é um projeto assim até complexo, né, onde foi estudado, discutido bastante, teve várias audiências públicas onde a população teve oportunidade até de participar. Eu tive a oportunidade de participar e ainda esse dia quando teve uma reunião também, a videoconferência, assim, tivemos até a oportunidade de tirar algumas dúvidas com as pessoas que formularam, que estudaram, que montaram esse plano diretor num todo. Estou falando num todo, né? E só digo assim que é bastante complexo, né? Porque na verdade ainda deixa algumas coisas pequenas, assim, dúvidas, né? E a gente falou depois com pessoas que têm interesse também. Mas, num todo, né, o presidente, vereadores e vereadoras, assim, não tem como nós não aprovar esse projeto, e um projeto até que já deveria ter sido feito antes, com antecedência, né, esse plano diretor, muito esperado. Então, por isso, assim, as dúvidas que surgirem, que as coisas... as dúvidas que cada particularidades que vão surgindo, cada um tem que tirar a sua dúvida junto com os órgãos competentes, as pessoas técnicas que estiver apto a discutir, a resolver esse problema. Então, num todo assim, é importante essa aprovação, né, para o nosso desenvolvimento do nosso município. Por isso, meu voto é sim. Bem, vereador. Rudinei Regnichus. Sim. Vânio Eftin, sim. Wilson Newton Schmitz. Com 9 votos a favor, declaro aprovado. Em discussão a emenda de redação número 1 de 2020, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam deverão responder sim. Os que forem contra deverão dizer não. Ademar Antônio Bergenbrock. Sim. Annelise Vimes. Sim. Carlos Roberto Rodrigues. Éder Gilson Schmeller. Sim. Maria Salete Schmeller Floriano. Sim. Milton Knabe. Presidente, só uma dúvida que eu tenho agora comigo aqui é o seguinte: essas emendas nós já discutimos, já foi aprovado ou anteriormente, foi porque não está sendo lida, né? Por isso que eu não me fale, porque essas nossas reuniões, assim, com videoconferência, me deixou em dúvida. Isso já foi discutido? Nós subimos já essas emendas ou está sendo aprovada a emenda sem nós ler elas? É a dúvida minha. O vereador, a única coisa que foi dispensada a leitura dos pareceres. Se o vereador quiser que seja lido. Não é dos pareceres, da emenda em si, né? A emenda que está sendo feita, né? Porque a comissão que fizeram as emendas, tá entendendo? Sei. Peraí que o Felipe já está vendo ali.
Foi discutido. O vereador foi discutido na comissão, nós temos aqui a emenda, ó, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Eu sei, presidente. Mas na comissão, né? Certo? Foi lido no plenário já os pareceres. Já foi lido? Já. As emendas, né? Sim. Já foi lido em plenário. Já. Então tá. Beleza, presidente. Não, mas meu voto é sim. Rodinei Herknichs. Sim. Vânio Hessing, sim. Wilson Milton Schmitz. Com 9 votos a favor, declaro aprovado. Projeto de lei complementar número 5/2019 do prefeito municipal, que altera a área urbana do distrito de Vargem do Cedro, do município de São Martinho, Santa Catarina. Vai vir de novo? Bem, pessoal, vamos reiniciar nossos trabalhos. Projeto de lei complementar número 5/2019 do prefeito municipal, que altera a área urbana do distrito de Vargem do Cedro, no município de São Martinho, Santa Catarina. Tivemos o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em discussão, o parecer. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Tivemos o parecer favorável da Comissão de Mérito. Em discussão, o parecer. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Em discussão, o projeto.
Conforme o artigo 333, parágrafo único do Regimento Interno, iniciamos a votação nominal por chamada. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam deverão responder sim. Os que forem contra deverão responder não. Ademar Antônio Bergbrock. Sim. Annelise Vimes. Sim. Carlos Roberto Rodrigues. Edergilson Schmeller. Sim. Maria Salete Schmeller Floriano. Sim. Milton Knabin. Sim. Budinei Herd Michels. Sim. Vânio Efting, sim. Wilson Newton Schmitz. Sim. Com 9 votos a favor, declaro aprovado. Projeto de lei complementar do prefeito número 6/2019 do prefeito municipal, que altera a área urbana da localidade de Rio São João, do município de São Martinho, Santa Catarina. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em discussão, o parecer. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que forem contra se manifestem. Declaro aprovado. Tivemos o parecer favorável da Comissão de Mérito. Em discussão, o parecer. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Em discussão, o projeto. Conforme o artigo 333, parágrafo único do Regimento Interno, iniciamos a votação nominal por chamada. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam deverão responder sim. Os que foram contra deverão responder não. Ademar Antônio Bergbrock. Sim. Annelise Vimes. Sim. Carlos Roberto Rodrigues. Edergilson Schmeller. Sim. Maria Salete Schmeller Floriano. Sim. Hilton Knab. Sim. Budinei Herd Michels. Sim. Vânio Efting, sim. Wilson Newton Schmitz. Sim. Com 9 votos a favor, declaro aprovado. Projeto de lei complementar número 7/2019 do prefeito municipal, que altera a área urbana da localidade de Rio Gabiroba, do município de São Martinho, Santa Catarina. Tivemos o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em discussão, o parecer. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Parecer favorável da Comissão de Mérito. Em discussão, o parecer. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Conforme o artigo 333, parágrafo único do Regimento Interno, iniciamos a votação nominal por chamada. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam deverão responder sim. Os que foram contra deverão responder não. Ademar Antônio Bergbrock. Sim. Annelise Vimes. Sim. Carlos Roberto Rodrigues. Edergilson Schmeller. Sim. Maria Salete Schmeller Floriano. Sim. Hilton Knab. Sim. Udinei Herd Michels. Sim. Vânio Efting, sim. Wilson Newton Schmitz. Sim. Com 9 votos a favor, declaro aprovado. Projeto de lei complementar número 8/2019 do prefeito municipal. Dispõe sobre o zoneamento, o uso e a ocupação do solo do município de São Martinho, Santa Catarina e da outras providências.
Tivemos o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em discussão, o parecer. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Tivemos o parecer favorável da Comissão de Mérito. Em discussão, o parecer. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Em discussão, o projeto. Conforme o artigo 333, parágrafo único do Regimento Interno, iniciamos a votação nominal por chamada. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam deverão responder sim. Os que foram contra deverão responder não. Ademar Antônio Bergenbrock. Sim. Annelise Vimes. Sim. Carlos Roberto Rodrigues. Éder Gilson Schmeller. Sim. Maria Salete Schmeller Floriano. Sim. Hilton Knabe. Sim. Udinei Herd Michels. Sim. Vânio Efting, sim. Wilson Newton Schmitz. Sim. Com 9 votos a favor, declaro aprovado. Projeto de lei complementar, número 9/2019 do Prefeito Municipal. Dispõe sobre o sistema viário rural e o sistema viário urbano do município de São Martinho, Santa Catarina. Tivemos o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em discussão, o parecer. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Tivemos o parecer favorável da Comissão de Mérito. Em discussão, o parecer. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Declaro aprovado. Em discussão, o projeto. Conforme o artigo 333, parágrafo único do Regimento Interno, iniciamos a votação nominal por chamada. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam deverão responder sim. Os que foram contra deverão responder não. Ademar Antônio Bergenbrock. Sim. Annelise Vimes. Sim. Carlos Roberto Rodrigues. Sim. Éder Gilson Schmeller. Sim. Maria Salete Schmeller Floriano. Sim. Hilton Knabe. Sim. Udinei Herd Michels. Sim. Vânio Efting, sim. Wilson Newton Schmitz. Sim. Com 9 votos a favor, declaro aprovado. Submeto a deliberação do plenário para discussão em votação em turno único. Requerimento número 6/2020 do vereador Wilson Newton Schmitz. Solicita informações sobre as transferências recebidas e as despesas empenhadas e pagas no combate ao Covid-19. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, o vereador autor, Wilson Newton Schmitz. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muitas saudades das senhoras e dos senhores. Estou falando aqui pelo vídeo. Os senhores sabem que eu sou contra de cheio, mas infelizmente tem que ser. Então a gente sente saudade dos companheiros, que já faz quanto tempo que nós nos reunimos mais pessoalmente. Mas vamos à luta. Cumprimentar também os ouvintes que estão assistindo nesse momento pelas redes sociais, pela internet, enfim. Quero dizer, senhores vereadores, o seguinte: a gente tem que o seu requerimento
porque eu estou assistindo muita televisão, muita redes sociais no celular, e tem muitos municípios que recebem recursos do governo federal, o governo estadual, e nós aqui também já recebemos, eu sei disso, e se nós não fiscalizar, olhar e atrás aquilo que é o dever do vereador fiscalizar, vai acontecer como vários municípios já está acontecendo, governadores já estão recebendo os impeachment, enfim, a roubalheira continua, essa é a verdade. Nunca vi disso que o brasileiro ainda não se pegou, não soube ainda sem roubar, administrar sem roubar. É uma vergonha isso aí no Brasil. Mas, para isso nós estamos aqui, nós vereadores somos representantes do povo do Camaquinho e da minha parte eu estou fiscalizando. E por isso, senhoras e senhores vereadores, eu pedi esse requerimento para pedir informações do seu prefeito municipal para ele responder quantos recursos já entrou em defesa do combate ao coronavírus, e tanto do lado estadual e federal. Eu sei já quanto entrou, mas eu quero saber do prefeito também. Ele tem que dizer isso aí não só para mim, ele tem que dizer para vocês, ele tem que dizer para o povo de Camadinho o dinheiro que entrou em combate à pandemia. Então, e também o que ele comprou com esse dinheiro, o que ele aplicou com esse dinheiro para contra o coronavírus. Então, para isso que nós estamos aqui. Eu quero só ver a resposta dele desse requerimento, e se ele não responder conforme eu sei, pelo o recurso que já entrou, aí eu vou atrás defender esse recurso que entrou aqui para decidir. Eu estou achando que o prefeito municipal não se vê nenhum investimento perante o coronavírus. Eu sei que foi comprado alguns testes aí, fazer exame, os testes, mas é também lixaria. Eu devia ter aplicado mais. E como muitos prefeitos estão aplicando, aqui devia ter aplicado mais, porque o dinheiro não é pouco não, senhoras e senhores. Não é pouco não, é bastante. E ele não vai desviar um centavo sequer para pagar dívida, para pagar outra coisa. Não, tem que ser aplicado para a defesa do coronavírus. Essa que é a verdade. Para isso que veio esse recurso. Não é só em Camadinho, não. Em todos os municípios aí, através do governo federal. E para isso nós estamos aqui para fiscalizar. E eu sou um que estou fiscalizando, aí por isso que eu fiz esse requerimento, para conferir se o prefeito está falando a verdade ou está mentindo. Tá? E depois disso aí que ele responder esse requerimento, aí eu vou usar a palavra novamente e vou falar mais. Então, por isso, senhores vereadores, eu gostaria do apoio de senhoras e senhores vereadores para aprovar esse requerimento, para nós tirar dúvida e ver quantos recursos já entrou e quanto é que já foi gasto. Obrigado. Bem, vereador, continue em discussão. Bem, vereador, eu gostaria também de parabenizar o vereador pela importância do requerimento. E nada mais justo que o vereador fiscalize. Parabéns, vereador. Obrigado. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que foram contra se manifestem. Para aprovado. Dando fim à fase da ordem do dia, passaremos às explicações pessoais. Não havendo mais oradores inscritos para fazer uso da palavra na explicação pessoal e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença das senhoras e dos senhores vereadores e convoco a próxima sessão ordinária para o dia 10 de agosto de 2020, às 19 horas. E declaro